imensa satisfação que hoje damos continuidade à semana de mediação, de preparação e de apoio às equipes de mediação. Esse evento está sendo formulado pela Comissão de Mediação e Métodos Consensuais da OAB-RJ. Agradecemos, então, inicialmente aos palestrantes que aceitaram prontamente o nosso convite em compartilhar os conhecimentos conosco na tarde e no início da noite de hoje. Agradecemos também a todas as pessoas que nos assistem, que estão compartilhando conosco esse momento nas redes sociais, interagindo. Estamos muito felizes. Agradeço também a todas as monitoras, equipe que está organizando com a gente esse evento. Agradecemos ao Adolfo e toda a equipe de TI da OAB RJ. Vou começar aqui lendo, então, passo a leitura dos currículos de uma forma muito sintética dos nossos convidados da tarde de hoje. Temos aqui o Carlos Lobo, que é sócio do Veirano Advogados, ele atua principalmente na área de fusões e aquisições, private equity e mercado de capitais. Temos também Fernando Moreira dos Santos, é doutorando em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Processual Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da Fundação de Getúlio Vargas. Temos também a honra de ter conosco Cássio Cavalli, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, de Direito de São Paulo. Ana, passo para você, então, dar sequência ao nosso painel de hoje. Olá, mais uma vez, boa tarde. Estamos trazendo aqui hoje especialistas para nós tratarmos um pouco quanto aos aspectos jurídicos, né, em especial trazendo aqui o caso da Camargo deste ano. Então, nós vamos fazer mais ou menos um breve resumo, antes de passarmos a palavra para os nossos palestrantes, quanto ao caso abordado. Né? O caso ele trata sobre a Camus, que é uma sociedade anônima de capital fechado. Ela é controlada pela Bacamaso, né, que é integrante do grupo Bacamaso, que opera inclusive nos Estados Unidos e na Europa. Ela é reconhecida no mercado de refrigeradores industriais de alta potência e tem duas linhas de produtos, que é a linha de isolante térmico, né, e a que eles chamam de Aurora Freezing, que dá uma maior capacidade de resfriamento. Temos a Saga Refrigeração SA, que é a maior fabricante de refrigeradores para uso doméstico no Brasil. Ela é uma sociedade anônima de capital fechado e é controlada pela Albafica, que é uma multinacional americana, mas que é sediada em BH, Vila Rica, município da família fundadora, uma empresa com mais de 500 funcionários e ocupa um importante papel na economia local. A Saga, ela resolveu investir no mercado de refrigeradores industriais de alta potência e, após tratativas, em 2018, foi assinado o contrato de aquisição da Camus pela Saga. Essa aquisição teve uma série de desdobramentos, dentre eles questões de possíveis práticas anticoncorrenciais. E aí, então, eu passo a palavra, né, para o nosso primeiro palestrante, fazendo a seguinte pergunta quanto ao caso, né, abordando um aspecto aqui jurídico existente no caso, que seria para o Dr. Carlos Alexandre. Quais os aspectos devem necessariamente ser observados numa operação de fusão e aquisição, Dr. Carlos? Dr. Carlos, ainda está conosco? Ele caiu. Eu acho que caiu. Estão me ouvindo bem? Tá, agora sim. Dr. Carlos nos ouviu? Deixa eu ver. Está ótimo. Tá. Pelas palavras e pelo convite, estar aqui com vocês. É um prazer. Enfim, em
relação à sua pergunta, eu acho que eu queria explicar para o grupo a contribuição. Acho que a conexão com o Dr. Carlos está oscilando um pouco. Dr. Carlos. A conexão não está muito boa. Não sei se ele está falando diretamente do celular ou do computador. Ana, que tal a gente convidar o próximo palestrante enquanto Exato. e uma nova Ele conexão, ou a gente verifica novamente. isso? Sim, então eu passaria a pergunta então para o doutor Fernando. Tudo bem, doutor Fernando? Tem som. Pronto, aberto o som aqui, perfeitamente. Ok. Então vamos passar enquanto o doutor Carlos tenta retornar aí, né, para a nossa sala de bate-papo. Bom, Perfeito. doutor Fernando, qual a importância... Opa, voltou? Não, a conexão está falhando muito, doutor Carlos. Não sei se o doutor está pelo computador ou pelo celular. Realmente estamos tendo um pouquinho de dificuldade de ouvi-lo. Vamos passar para o doutor Fernando. Doutor Fernando, qual a importância do compliance para uma empresa nesse tipo de operação? Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar desse evento, ainda mais que durante o Camarb, né? O Camarb está mexendo aí com as instituições, com as universidades, sendo um período bem efervescente aí de discussão em torno aí do caso desse ano, que foi interessante até que trouxe um aspecto ligado ali à mediação também, falando que vai se tentar passar pela mediação. Pela mediação. É um aspecto bem interessante, porque cada vez mais a gente tem visto a necessidade de se conversar sobre a mediação empresarial, sobre um sistema efetivo de mediação que funcione. Claro que no direito brasileiro a gente, de uma certa forma, vai ter uma grande dificuldade de tratar esse tema com uma segurança jurídica muito grande, na medida em que o nosso acesso à justiça aqui é um acesso considerado como sendo apenas arbitragem e apenas judiciário. Então, a própria leitura que a gente tem atual do acesso à justiça ainda não favorece um sistema de mediação empresarial. Conciliação e mediação a gente tem visto muito em relação a direito de família, direito imobiliário, mas ainda não do jeito que deveria com a mediação empresarial. Talvez com uma releitura desse conceito de acesso à justiça, como a professora Ada Pellegrini Grinover defendeu aí no final da vida ali, inclusive publicando no livro Ensaios sobre a Processualidade, um capítulo maravilhoso, trabalhando a necessidade de a gente ter uma releitura do conceito de acesso à justiça, para considerar como acesso à justiça também conciliação e mediação. Com isso, se a gente realmente passar por esse caminho, essa evolução de reler o acesso à justiça, não colocar a mediação e a conciliação como condição da ação, como se tentou com a CCP na Justiça do Trabalho. Isso aí é inconstitucional, não teria realmente como, inclusive como o Supremo Tribunal Federal já decidiu em relação às comissões de conciliação prévia, lá no momento da alteração da CLT. Mas uma releitura no conceito de acesso à justiça para se permitir entender que conciliação e mediação também trazem benefícios e também dão acesso à justiça, permitindo que a gente migre para uma análise mais do tribunal multiportas norte-americano, de qual é a melhor porta para a resolução do seu caso. O que de fato você precisa, qual é a porta que deve ser aberta, qual é a mais adequada, e nisso daí a gente já tem um problema quando a gente trabalha a questão das ADRs, trabalhando o A como o alternativo, né? Alternativo ao invés de meios mais adequados, mas com essa releitura, com essa interpretação, inclusive dentro de toda a lógica do CPC, de princípio da colaboração, de princípio da cooperação entre as partes, a gente começará a ter uma maior efetividade na mediação empresarial.
Até lá, de fato, a gente tem um grande problema com essas, pelo menos um problema prático muito grande, em relação a essas cláusulas MED-ARB, que prevêem a mediação de uma forma antecedente à arbitragem. E na prática, o que a gente costuma ver são as partes cumprindo tabela, as partes querendo passar correndo pela mediação para já chegar na arbitragem e já ter ali a prestação da tutela judicional. E que a própria arbitragem tem sido aí um caminho que precisa ser retrabalhado, não diria modificado, nada, mas repensado, porque os processos arbitrais hoje estão cada vez mais morosos, principalmente em razão que a gente percebe do assoberbamento de trabalho, por vezes, de alguns árbitros específicos, em razão do controle de legalidade excessivo, por vezes, por parte do judiciário. Então, a arbitragem ela tem se tornado, por vezes, um processo que tem levado 2, 3 anos. Então, a gente precisa pensar uma forma de gerar a efetividade que foi pensada para a arbitragem, e isso passa pela mediação. E a gente tem que realmente caminhar para isso, porque o judiciário já está cada vez mais célere. Eu tenho até medo de falar cada vez mais célere por aí ser mal interpretado nesse ponto. Já atualizou os dados em relação à duração do processo, reduzindo de 10 anos para 6 anos e meio um processo judicial. Se uma arbitragem leva 2, 3 anos por vezes, o processo judicial já começa a competir, ao menos quanto ao aspecto do tempo. Claro que a arbitragem tem inúmeros outros aspectos que são ainda extremamente relevantes, como a questão do sigilo, como a confidencialidade das informações envolvidas. Por vezes, você não pode ver o nome dessas empresas na mídia. Então, de fato, a arbitragem ainda é um bom caminho. Mas precisamos considerar outras formas também, e se passa por essa questão da mediação prévia. Só que para uma boa mediação, como a mediação ela imagina que se haja um vínculo anterior entre as partes, ao menos o conceito técnico que a gente tem, se trabalha a mediação como ali a busca pela autocomposição, quando se tem esse vínculo já pré-existente entre as partes, o bom conhecimento de toda a matéria envolvida ajuda na busca da solução pelas partes. Porque se as partes sabem, conhecem o direito que têm, se elas sabem as chances de sucesso ou de insucesso, elas vão buscar com mais facilidade a autocomposição ali, porque elas sabem o direito ali que vai ser devido, se elas têm uma maior chance, uma menor chance. De fato, conhecer toda a dimensão do caso ajuda demais. E até, num caso de cláusula MED-ARB, o que parece ser ali mais ou menos o sentido do caso do Camargo desse ano, embora não tenha se explicitado essa questão, porque, se não me engano, no contrato não tem a cláusula MED-ARB. O que se tem é uma cláusula de arbitragem e se estipulou uma tentativa ali no curso de arbitragem, no início do procedimento, para se tentar a mediação. Mas, de fato, a boa preparação de uma defesa já vai ajudar nessa busca da conciliação e na autocomposição, melhor para a gente não confundir os institutos, para que, de fato, a gente tenha ali um resultado positivo ou até mesmo já tenha uma defesa bem elaborada para a arbitragem subsequente. Nesse sentido, a gente passa pela questão dos métodos de mediação, né? Vale a pena ali se considerar um cálculo, alguma coisa nesse sentido, para não se identificar estratégias nesse primeiro momento, mas é importante que as partes já conheçam exatamente o dimensionamento. De todo modo, nesse contrato aí, de uma forma antecedente até, e aí eu vou para a pergunta da questão do compliance, o que o compliance é relevante. O compliance ajuda muito nesse primeiro momento, já antes mesmo da arbitragem, lá na formulação do contrato, a identificar os riscos. E como? Por meio dos mecanismos, das ferramentas do compliance. O compliance, ele nada mais é do que a conformidade normativa para se mitigar riscos. E o que se faz por meio de ferramentas de compliance, ferramentas de programa de compliance. E essas ferramentas são das mais diversas conforme a necessidade. E uma dessas ferramentas que ajuda as empresas ali a observar a conformidade e mitigar os seus riscos, no caso de M&A, são as due diligences. As due diligences ajudam muito nessas operações, uma due diligence empresarial, para quê? Para a identificação dos riscos que essa empresa que está sendo adquirida, ou então a participação que está sendo adquirida,
seja bem dimensionada quanto a esses riscos que estão sendo trazidos. Você precisa conhecer os riscos. É importante que a gente não confunda essa due diligence com uma auditoria. Não é um controle, não é uma auditoria, é uma identificação de riscos. O que você deseja nesse momento é identificar quais são os riscos que estão sendo trazidos para a sua operação. O que é que de fato vem para dentro da sua operação com essa aquisição, com essa fusão, com essa operação, reestruturação que vai ocorrer. Então, cabe ali às empresas envolvidas realizarem, e principalmente a compradora ali, bem realizar essa due diligence para entender quais são os riscos que estão sendo trazidos. E dentro disso daí, já entrando um pouco ali na formulação que foi feita no caso, né, já se começa uma negociação no sentido de que a parte deveria já expor quais são os riscos que ela está passando, quais são, se ela está observando a lei, se ela não está, se ela está sendo objeto de investigação ou não está. Cabe a gente colocar também a necessidade da boa-fé objetiva. As partes têm que agir com boa-fé, entregando a informação, apresentando quais são os riscos, colaborando ali para que se chegue a um resultado útil dessas due diligências. E ambas as partes têm as suas responsabilidades nessa identificação dos riscos nesse momento da operação. E a partir do momento que a parte ela conhece algum risco, ela tem que bem dimensionar se vale a pena aquela operação ou não vale a pena aquela operação. Ela conhecendo ali os riscos relacionados àquela empresa que está sendo adquirida, ela tem que dimensionar se aquilo ali vai ter um impacto no que está sendo negociado, não está sendo. E isso aí faz parte, de uma certa forma, da sua obrigação de agir com boa fé em relação a essa operação. E aí eu já começo a entrar em algum aspecto específico do caso aí, que é a discussão em relação às questões que foram obtidas quanto aos processos do CAD, né? Porque ali o que aconteceu foi que se negociou toda a aquisição da participação societária e depois se descobriu que havia uma investigação no CAD, um inquérito no CAD, em relação a cartel no setor dos refrigeradores. E isso aí aflorou todo um debate para discutir sobre quem é que eventualmente omitiu essa informação, quem agiu de má fé em não contar sobre esse risco, e ali foi uma informação que transitou de uma forma até mesmo duvidosa, porque um processo que corria sob sigilo, um inquérito que corria sob sigilo, foi mencionado pelo primo da advogada que trabalhava numa empresa. Então, toda uma situação assim, um vínculo não societário, um vínculo até mesmo não ligado diretamente à empresa ali, um vínculo bem pessoal entre os envolvidos, e ainda um sigilo envolvido ali em relação a esse processo. Daí aflora essa questão e fala, e quem é a responsabilidade por esse risco que existia ali e a vendedora não elucidou, não apresentou. Mas a vendedora falou, mas eu não sabia, eu não tinha essa informação. E se começou todo esse debate em relação aí à questão do risco existir ou não existir, de uma forma antecipada não existir, ou não antecipada. E o que a gente precisa considerar aí nesse caso, e um dos aspectos extremamente relevantes que me pareceu ali da leitura, foi a existência de uma cláusula sandbagging. Essa existência dessa cláusula sandbagging altera um pouco essa relação de boa-fé. Não excusa da boa-fé, mas altera um pouco a discussão em relação a quem deveria indenizar ou não quanto a essas informações que não foram adequadamente prestadas pelo vendedor ou então que não foram adequadamente identificadas de uma forma elucidativa ali pelo comprador. Então, o que a gente tem aí nesse contrato, retomando aqui um pouco o raciocínio, foi que a compradora iniciou o processo de aquisição das participações societárias e a vendedora falou, não, está tudo certo com a minha atuação aqui no Brasil, não tem nenhum problema concorrencial. A compradora identificou, por esses meios todos duvidosos aí, a existência provável desse inquérito no CAD, silenciou, assinou o contrato e depois veio alegar que não houve
a prestação correta das informações por parte da vendedora e veio a pedir indenização. Aí, a gente vai primeiro para os aspectos contratuais. O que estava previsto no contrato? E no contrato existia a cláusula sandbagging. O que é essa cláusula sandbagging? A cláusula sandbagging, ela traz aí uma obrigação se for uma cláusula, uma coisa que pouco se diferencia às vezes no direito brasileiro, é a quem ela está favorecendo. Se fala muito aqui no direito brasileiro, cláusula sandbagging, mas não se fala em favor de quem ela está. E é importante essa diferenciação, porque a cláusula pró-sandbagging, ela é em favor do comprador. Pessoal, olha, comprador, se por acaso o vendedor não prestar com exatidão todas as informações, ele vai ser responsável por tudo que era relacionado à gestão dele. Tudo que dizia respeito à gestão dele, independentemente dele conhecer, não conhecer, de você, comprador, conhecer ou não conhecer, ele vai ser responsável. Então, se o contrato tem uma cláusula pró-sandbagging, o que a gente faz é responsabilizar o vendedor pelas informações em relação ao período de gestão dele, e em favor do comprador. E tem a cláusula anti-sandbagging. A anti-sandbagging, a gente faz essa proteção em relação ao vendedor, das informações que deveriam ter sido adequadamente prestadas pelo comprador. Então, de fato, aí, o que a gente está discutindo é uma cláusula pró-sandbagging, porque o comprador está falando, olha, e de uma certa forma, o vendedor também se embasa nessa questão de se buscar, inclusive, se não me engano, a anulação dessa cláusula, mas o comprador, ele fala, olha, eu quero ser indenizado, depois da assinatura do contrato, eu quero ser indenizado, porque você não me contou sobre a existência desse inquérito no CAD. Você não me contou desse risco tremendo que até afetou o preço das minhas ações, o preço da minha empresa, isso me trouxe um prejuízo tremendo, então agora eu quero ser indenizado. E, pela natureza da cláusula pró-sandbagging, ele teria direito, independentemente, inclusive, de conhecer ou não as informações. O comprador, mas você conhece as informações. Não importa. A gente contratou, pacta sunt servanda, a gente contratou que você é responsável por todo o seu período de gestão e pela adequada prestação das informações que dizem respeito a esse período. Então, se eventualmente tem alguma informação que você não sabia, problema seu. Contratamos que você é responsável e que você deverá me indenizar. Ocorre que quando a gente traz essa cláusula para o direito brasileiro, e aí no termo de arbitragem está lá definido que é a legislação brasileira que é a que rege toda essa relação, quando você traz para o direito brasileiro, a gente tem que interpretar isso também diante das nossas regras. O que o direito brasileiro diz? E aí a gente vai para o artigo 422 do Código Civil. Boa-fé objetiva. O sujeito ele não alega, ele esconde a informação. Se a gente está falando de uma omissão dolosa em relação a essa informação antes da assinatura do contrato, a gente poderia alegar até mesmo uma dissimulação em relação a isso. Se a gente está falando desse conhecimento posterior, aí já não vejo tanta relevância, porque dele já aceitou depois da assinatura do contrato, e eu diria que até mesmo irrelevante a data da consolidação ali do contrato, o que importaria seria a mesma assinatura do contrato, se antes ou depois da assinatura do contrato. Mas se de fato ele conhecia antes da assinatura do contrato e silenciou, ele está, de uma certa forma, dissimulando a sua real intenção, que já é buscar a indenização. Ele já sabia daquela informação, ele já conhecia o risco, ele silencia, não fala nada, entra nesse contrato, assina esse contrato, e depois vem e fala que o sujeito é responsável. Aqui nos novos direitos brasileiros, né, e vale a pena citar o eterno e amigo professor Flávio Tartucci, que fala muito dos novos direitos, vale lembrar que a gente tem uma regra aqui que é do TUCOC. Pela regra do TUCOC, até tu brutus, né, que decorre daquela expressão latina, até tu brutus, o sujeito ele não pode utilizar ali a própria torpeza para buscar um benefício próprio. Então, ele, nesse primeiro momento, ele vai lá, realiza as due diligences ali decorrentes dessa busca de informação duvidosa, uma informação que não sei se ele deveria ter tido acesso, mas o que importa é que
depois que ele teve acesso, ele foi diligente em verificar as consequências, os efeitos, e ele silencia, não leva nada disso para o contrato. Depois que os efeitos surgem e dá o problema, aí ele vem, alega uma indenização, inclusive contra a sua conduta prévia, que ele já tinha aí buscado todas as informações necessárias por meio dessa investigação preliminar, e ele vem e fala que agora é culpa da vendedora, por mais que essa cláusula pro-sandbagging seja uma cláusula admitida no direito brasileiro, e o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem aí julgados que servem até como parâmetro para a admissão dessa cláusula no Brasil, a gente não pode aceitar que uma cláusula dessa ela cubra o dolo, ela cubra a má-fé. Uma cláusula dessa seria mais ou menos aquela discussão do seguro do D&O, né, Directors and Officers Insurance, para proteção da má-fé. Você está praticamente dando uma carta em branco para o sujeito fazer o que bem entende. Olha, tem um seguro que te protege de má-fé. Então, pratique corrupção, faça o que bem entender, que depois o seguro vai cobrir. E o Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou no sentido, em um caso específico, já se pronunciou no sentido, tem uns 2 anos, salvo engano, no sentido de que esse seguro de D&O não pode cobrir a má-fé. E a discussão aí, eu faria um paralelo muito grande com essa questão do seguro não poder cobrir a má-fé em relação à cláusula pro-sandbagging. Ela também não pode aí cobrir a má-fé, porque isso viola os nossos princípios. Por mais que tenhamos um contrato com toda a definição das regras de indenização, no caso de prestação mal feita das informações que tratam ali do risco, o fato é que o nosso direito ele não coaduna com a proteção da má-fé, a proteção do dolo. A gente tem princípios contratuais aqui, teoria geral do contrato, o nosso direito é muito principiológico, né? Falamos aí sobre a constitucionalização do direito civil. A gente não pode coadunar com um sistema em que o contrato acabe por sobressair em relação aos princípios da boa-fé objetiva, aos princípios aí maiores que o nosso direito civil tem. Então, eu acho que um dos grandes pontos, outro ponto também que poderia ser discutido ali em relação à produção da prova, né? Tem toda uma discussão ali sobre a produção probatória, no caso, mas aí já entraria especificamente no procedimento arbitral. O que eu acho muito importante destacar é a importância desse compliance como identificador do risco, para justamente identificar quais são os riscos que são trazidos para dentro de quem está adquirindo aquela participação societária ou aquela empresa. Não me ficou muito claro ali numa leitura do caso, numa leitura rápida, se estaria se comprando a participação ou então estaria se comprando a empresa. Talvez seja um ponto a ser melhor explorado, inclusive, nas manifestações que vão ser produzidas, definir bem o objeto, definir bem a extensão. Seria interessante estabelecer, então, essa extensão, ali, essa importância do compliance, e depois a questão desse compliance ter dado as informações necessárias para a compradora, e a compradora não poder vir aí contra as suas atitudes, contra a sua conduta, numa ação nitidamente de má-fé ali a princípio, né, pelo que a gente levanta rapidamente analisando, e requerer uma indenização em face da vendedora. Então, e aí assim, a discussão poderia até ir além da gente discutir se aplicaria, nesse caso, o regime dos vícios redibitórios. Mas aí é uma discussão que não vou nem me arriscar a entrar, porque não conseguiria chegar a um consenso, ainda mais em tão pouco tempo. Se bem que eu queria ter aproveitado a participação dos professores aí do professor Carlos, do professor Cássio, para trazer esse tema e ouvir a opinião deles em relação à aplicação do regime de vícios redibitórios nessa aquisição que está sendo formulada. E daí a importância até de se entender se está se adquirindo a empresa ou a participação societária, para se identificar da possibilidade ou não de se aplicar esse regime do vício redibitório eventualmente ali. Mas vício redibitório que favoreceria o entendimento da compradora, mas que teria que enfrentar toda essa questão do TUCOC, dela estar vindo aí numa atitude nitidamente de má-fé, eventualmente, se isso ocorresse antes da assinatura do contrato.
Bom, era essas minhas considerações, eram essas. Eu fico à disposição para continuarmos, prosseguirmos aí no debate. Espero ter observado o tempo. Muitíssimo obrigado. Foi muito, muito esclarecedor. Conseguimos, nesse tempo, né, o Dr. Carlos Lobo retornar aqui para a nossa plataforma. Já nos ouve bem, Dr. Carlos? Eu ouço bem vocês. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Perfeitamente. Peço desculpas aí então, por agora... esse caso fortuito aqui na questão tecnológica. Não tem problema. Não, isso aí não tem problema, né? Aquela questão quem faz ao vivo, né? Com essa gente vai acontecer tudo, não tem problema. Eu brinco que, assim, antigamente a gente tinha preocupação de perder o voo, não conseguir voar. Hoje em dia é conexão, porque às vezes a gente consegue ou não. Então, isso é os nossos dias atuais. Perfeito. São nossos dias atuais. Então, doutor Carlos, nós começamos, então, acho que está vendo só um pouquinho de retorno, não sei se o seu celular ainda está conectado. Não. Não. Não, né? Não. Tá bom? Então, retorno agora a palavra, né, com aquela pergunta que eu havia feito, né, que quais são os aspectos que devem ser observados, necessariamente observados numa operação de fusão e aquisição. Tá ótimo, eu te agradeço. Bom, então, tentando retomar onde eu estava falando, foi ótimo que a fala do Fernando complementou bastante as minhas colocações. Quando a gente está falando de uma operação de compra e venda de empresas, aí sob a ótica societária propriamente dita e de direito civil, porque uma operação de compra e venda de empresas é uma combinação, né, em termos de direito material, do direito societário, do ponto de vista de formalizações, de documentos, estruturas da operação, mas é uma operação também muito de direito civil, porque é essencialmente um processo de alocação de riscos, né? Então, compradores e vendedores, eles estabelecem um preço, uma avaliação para a empresa, fixam, então, a condição, o preço estabelecido e as condições de pagamento, mas, acima de tudo, e muito importante também, em complemento ao preço estabelecido, é acordar de que forma com que os passivos e contingências relacionados à empresa que está sendo adquirida vão ser alocados entre compradores e vendedores. Afinal de contas, isso vai acabar tendo um impacto econômico significativo para as partes, né? Então, às vezes, muitas vezes, quando isso não é bem estabelecido, o comprador acaba herdando, porque é o sucessor, é o novo dono, as contingências. Então, isso precisa ser muito bem estabelecido, né? E como é que isso é feito nesses contratos, né? A cláusula, obviamente, o Fernando colocou isso, né? As cláusulas de declarações e garantias foi um instituto que a gente herdou do direito anglo-saxão, né? O contrato no direito americano, em inglês, já tem esse instituto há muitos anos. Desde a década de 70 já se vê isso nos contratos. E o Brasil passou a incorporar isso nos últimos, talvez, 10, 15 anos, 20 anos, quando o Brasil entrou num processo de internacionalização maior. As declarações e garantias é essencialmente um mecanismo pelo qual, então, o vendedor disponibiliza ao comprador um número grande de informações sobre a companhia que está sendo adquirida, né? E o racional por trás, só abrindo um parênteses, é bem interessante, é um princípio de law in economics, né? Que é uma teoria acadêmica desenvolvida principalmente na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, de que, do ponto de vista econômico, é mais eficiente o vendedor disponibilizar as informações para o comprador do que o comprador gastar uma fortuna para descobrir algo que o vendedor já sabe, né? Então, é preferível que o vendedor disponibilize, voluntarie essas informações para que parte do dinheiro que seria gasto pelo comprador pode ser usado no preço, né? Para o vendedor. Então, a declarações e garantias é a cláusula do contrato, então, em que essas informações vão ser divulgadas, informadas. Então, a forma como ela é redigida é muito importante, porque aí você já começa o jogo de alocação de risco. Muitas vezes elas têm qualificadores, né, em que o vendedor diz, segundo o meu conhecimento, não há nenhuma contingência, alguma coisa desse tipo, ou não há nenhuma contingência que seja relevante,
Enfim, tem várias formas de redigir isso, em que você vai, de alguma forma, alocando risco, né? Uma outra cláusula muito importante é a cláusula de indenização, porque é ali que vai ser realmente estabelecida a dinâmica, as regras de alocação de risco, o que exatamente é de responsabilidade do comprador e o que é de responsabilidade do vendedor. Então, é preciso ser muito detalhista nesse aspecto, limitadores de responsabilidade até tal valor, valores mínimos, por quanto tempo, indenizações específicas que sejam buscadas pelo comprador. Então, a cláusula de indenização é muito importante sobre esse aspecto. Obviamente que tem minúcias dentro do contrato que acabam também impactando muito, não são necessariamente cláusulas, mas, por exemplo, contratos como esse de compra e venda, você geralmente tem uma seção onde você define uma série de termos que são usados ao longo do contrato. Uma dessas definições, para esse fim específico, é a definição de perda, né? O que é indenizável propriamente dito. Então, como você define perda, vai ser determinante numa disputa como essa, né? Então, só traçando e antecipando uns comentários sobre o ponto aqui específico, se a gente olhar os fatos do caso, a parte compradora está pedindo indenização pela desvalorização das suas ações, né? Isso é um tipo de perda indireta, não é uma perda direta, não houve um desembolso efetivo, né? E ele nem é definitivo. Então, dependendo de como você definiu perda, isso vai ser determinante se esse evento que a gente tem na descrição do caso vai ser, no final, indenizável ou não. Então, você pode acordar, por exemplo, que só as perdas diretas ou as perdas indiretas também, se lucros cessantes vai ser indenizado ou não, se dano moral vai ser indenizável ou não. Tudo isso é determinado e acordado pelas partes na definição de perda, né? E como o Fernando falou, a questão da auditoria é muito importante também, porque você tem ali o momento em que comprador e vendedor estão trocando informações. O comprador informa o que ele quer saber sobre a empresa, ele manda uma lista de informações e o vendedor vai disponibilizar. Isso vai ter um impacto relevante nas negociações, em preço, em alocações de responsabilidades, né? E, ao final, que tipo de garantias o comprador também vai ter de indenização, né? Isso é o direito, vamos dizer, direito civil, contratual, né? Além disso, você tem também princípios do Código Civil que impactam isso. O Fernando já tocou um pouco sobre isso, que é a questão do princípio de boa-fé, né? Que isso foi inserido no Código Civil atual, que impacta situações como essa também. Ou seja, numa eventual disputa, vai ser apurado se alguma das partes agiu de boa-fé ou não no contexto da negociação, e isso vai ter um impacto definitivo, muitas vezes, na decisão do árbitro ou do juiz, né? É importante a gente ter em mente que, depois que o Código Civil contemplou e incorporou essa questão, o Poder Judiciário, principalmente, e a arbitragem também, passaram a intervir muito nos contratos, né? Não era esse o sistema que a gente tinha no Brasil. A gente tinha um sistema de autonomia das partes, né? Livre iniciativa e respeito à vontade das partes no contrato. Quando menções como essa, boa-fé, função social, foram inseridas no Código Civil, isso deu um poder muito grande aos juízes e árbitros em questões como essa que a gente está aqui examinando, tentarem inferir quais eram as intenções das partes e o que seria razoável, o que seria justo. Então, deu um grau de incerteza muito grande. Recentemente, o nosso Código Civil foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, que buscou restringir um pouco a atuação dos juízes nesse sentido, respeitando mais um pouco o que está escrito nos contratos, que eu acho que é uma iniciativa muito válida. Isso é um pouco dos princípios, né? Cláusulas contratuais, princípios legais que influenciam uma situação como essa. Indo aqui para o caso concreto, para a gente aplicar um pouco esses princípios teóricos
que, enfim, um mediador numa situação dessas teria que se deparar, né? O caso concreto é bem delicado, né? Num jargão assim, a bola é muito dividida, tá? Por quê? Porque você tem uma situação clara pelos fatos de que o comprador tinha conhecimento, né? E uma situação um pouco nebulosa se o vendedor sabia exatamente ou não, né? Pela descrição dos fatos, o comprador toma conhecimento por meio do primo, do amigo, etc. e tal, algo que eventualmente o vendedor não tinha sido ainda nem notificado. Ele poderia, de fato, não ter notícia dos fatos, né? Da investigação propriamente dita e talvez até dos fatos praticados, né? Então, a coisa não é muito preto no branco, né? E aí, por isso, de novo, a importância de como essas cláusulas são redigidas, por exemplo. Se a declaração que os fatos ali estão descrevendo, que foi dada pelo vendedor, de que nenhuma infração à questão da concorrência foi cometida, ele já fica numa situação um pouco mais rígida, porque se tiver tido qualquer violação, ele vai ter que responder. Se a redação, se a cláusula tiver sido escrita dizendo até o meu conhecimento nada foi cometido, aí já é diferente, porque como ele é acionista da empresa, desde que ele não tenha participado efetivamente, orientado expressamente os administradores que praticassem determinados atos anticoncorrenciais, ele teria uma boa de defesa para dizer eu não sabia. Eu simplesmente não sabia, nunca instruí ninguém e, por consequência, a declaração que eu dei não era falsa. Eu, de fato, não tinha conhecimento, né? Então, a questão da quebra ou não da declaração que ele deu é bastante discutível aqui. Vai depender exatamente como seria a redação e se o comprador vai ter condições de demonstrar que, de fato, o vendedor sabia ou não, né? E aí, de novo, se a gente fosse esquecer a lei da liberdade econômica, se a gente tivesse no âmbito ainda da redação anterior do Código Civil, por experiência própria, eu poderia dizer, olha, é difícil uma discussão dessa, porque a chance de um juiz ou árbitro achar que o vendedor agiu de boa fé, se ninguém conseguir comprovar que ele de fato sabia, é bem razoável, tá? E um juiz e árbitro se sentiram bastante sensibilizados com o argumento de que mas o comprador sabia e assumiu o risco, né? Ignorando um pouco o que eventualmente possa ter sido acordado contratualmente, né? Tenho esperanças que, atual com a nova redação do Código, a gente vai ver como isso vai ser aplicado, que os juízes respeitem um pouco mais, porque às vezes o comprador pode, de fato, ter conhecimento do fato, mas, contratualmente, acordou que isso seria responsabilidade do vendedor, né? Para dizer, olha, eu sei, mas eu não embuti isso no meu preço. Então, isso é responsabilidade do vendedor. E o contrato deveria ser respeitado sobre esse aspecto, né? E aí a gente entra numa outra discussão que não só essa questão de sabia, não sabia, quebrou, não quebrou a declaração, como a definição de perda estiver estabelecida no contrato, também vai ser muito importante, como eu adiantei um pouco para vocês. A mera perda de valor de uma ação não costuma ser algo indenizável, tá? Por diferentes motivos. Primeiro, porque é extremamente subjetivo e é temporário, né? Quem determina se o valor de uma ação caiu ou não, a menos que seja uma ação negociada em bolsa, que pela descrição dos fatos, aparentemente, não, eu entendi que não mesmo que alguém ache que a empresa perdeu o valor, é uma questão subjetiva, não é definitiva, né? Essa perda só seria efetivamente incorrida se o novo dono efetivamente vendesse essas ações com uma perda, né? Então, a mera desvalorização é questionável se isso é uma perda indenizável. E até o momento, pela descrição dos fatos, não houve aplicação de nenhuma punição, que poderia até vir a ocorrer amanhã, né? O CAD poderia infligir multas à empresa. Nesse caso, sim, você veria uma perda efetiva incorrida pela empresa que deveria ser indenizada, não a mera desvalorização de ações.
A queda de receita, por sua vez, também é questionável se é uma perda indenizável, por dois motivos. Perda de receita não é vamos lá, voltando para a definição de perda do Código Civil, né? Perdas são perdas e danos. A perda é a perda efetiva e os danos são os lucros cessantes, o que se deixou de auferir, né? Então, dependendo de como você definiu perda no contrato, se são só perdas efetivamente ocorridas, você não pega lucro cessante. Logo, perda de receita não seria indenizável. Então, a menos que os lucros cessantes estejam expressamente previstos no contrato como algo indenizável, o vendedor teria um pleito razoável para dizer, não, no nosso contrato não prevê indenização por perdas e danos, né, por lucro cessante, o que daria bastante discussão para isso, né? E ele teria, vendedor, um outro argumento para dizer, olha, queda de receita já vai me impactar, eu, vendedor, negativamente no preço. Porque, como vocês devem estar lembrados, o EBITDA da empresa afeta a parcela variável. Então, ele vai dizer, bom, se eu tiver que indenizar o comprador, ele vai estar se beneficiando duas vezes, porque ele vai pagar menos pela empresa, porque a receita da empresa caiu, e eu ainda vou ter que indenizar por isso, né? Bisininde. Então, ele tem um argumento forte para dizer ali que ele, ou bem eu pago menos o preço, ou indenizo, eu não posso fazer os dois, porque senão o comprador vai estar se beneficiando duas vezes, né? Uma outra questão que poderia ser avaliada, dependendo do contexto, é a questão de dano moral e reputacional. Dependendo de como estivesse definido no contrato, de novo, mera variação de ação não seria indenizável. Lucro cessante, se isso não estiver expressamente no contrato, também, eventualmente, não seria indenizável. Mas se você, advogado do comprador, tivesse inserido danos morais ou danos reputacionais, talvez isso seria objeto de indenização, né? Porque, independente de uma perda efetiva material, um desembolso efetivo, é claro que houve um dano reputacional. As duas empresas foram prejudicadas por isso. E isso talvez daria margem a alguma indenização já nesse momento. Então, jogando no colo dos mediadores, teria muita questão para ser discutida, né? Ambos os lados teriam pleitos razoáveis, mas me parece um ótimo caso para mediação, porque ninguém tem um ganho de causa evidente aqui. Evidente. Então, me parece que um acordo seria bom para ambas as partes, né? O que a mediação me parece seria interessante nesse caso. Muito obrigada, doutor Carlos. Foi um prazer. Pelos esclarecimentos e elucidações dos aspectos tão relevantes desse caso. E nós vamos agora, que o tempo passa tão rápido, nós vamos passar a palavra para o doutor Cássio Cavalli, onde nós, no caso, gostaríamos, né, de saber quais os benefícios da mediação na solução de conflitos contratuais e societários, doutor Cássio. Ótimo. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, satisfação estar aqui. Eu agradeço a Ana Paula e a Ana Lúcia pelo convite, pela organização. É um prazer dividir essa mesa com o Caco Lobo, com o Fernando, enfim, que já praticamente esgotaram e fizeram apresentações e exposições muito qualificadas. Então, eu aqui dentro dos limites do nosso tempo, enfim, vou fazer algumas ponderações sobre o caso e sobre a mediação, enfim, especificamente, como um método de solução desse conflito. O primeiro ponto aqui que é importante, que eu ponderaria, com base no que o Caco falou, é a questão do como é que você precifica participação acionária para fins de aquisição de uma empresa. Como é que se dá essa precificação? E de um modo geral, aqui, a gente pode recorrer como paralelo, como analogia, às discussões de direito civil sobre venda de imóveis ad corpus e ad mensura. Às vezes, a gente compra um imóvel porteira fechada, não importa o que tem dentro, o preço é aquele. E, às vezes, a gente compra um imóvel descrevendo qual é a medição exata, e qual o preço por metro quadrado, enfim.
E daí, nesse caso, se tiver alguma coisa diferente lá dentro, você pode ou pedir complementação diária ou eventualmente resolver o contrato. Compra e venda de participação acionária se parece muito mais com uma compra de porteira fechada. Pensem, por exemplo, aqui no caso de compra e venda de ações no mercado de bolsa. Você vai lá e compra uma ação que está cotada a um determinado valor. Aí depois se descobre que aquela companhia tinha problemas de compliance, de corrupção e a cotação das ações cai. Você vai poder dizer, ah, não, eu não comprei isso, a metragem, entre aspas, aqui na metáfora não corresponde. Não, você comprou a porteira fechada, não é uma dada a cotação. E daí, por isso, a importância, né, do que falou o Caco aqui, quando você vai fazer uma aquisição de controle acionário, enfim, de conseguir tentar trazer informações à tona sobre eventos e fatos que podem afetar a rentabilidade da empresa, enfim, né, liabilities que podem se fazer presentes, de modo que daí se possa, identificando esses riscos que impactam, fazer uma alocação de riscos, seja por meio de uma regulagem em cláusula de preço, então no valor do preço, ou na forma do pagamento do preço, posso fazer rollbacks, escrow accounts, enfim, você pode ter diferentes formas de mexer no preço, ou às vezes você não mexe no preço, mas você mexe em declarações e garantias, e como nas garantias aqui, cláusulas de indenização. Se tais eventos ocorrerem, daí indeniza-se isso aqui, ou permite-se que se movimente a escrow, e por aí vai. Daí porque um M&A e processos de aquisição de empresas realmente são altamente aqui desenhados e dependentes da vontade das partes. Se parte do princípio de que a porteira é fechada. Se você pagou pela aquisição das ações do bloco de controle, o preço é esse, as ações são essas e cada um vai para cá. Quando se vai fazer um SPA, quer dizer, começar aqui a negociar um contrato mais completo, se quer trazer informação à tona, precificar o risco e alocar esse risco, enfim, de uma forma adequada. Então, por isso aqui a vontade das partes é muito importante. Isso aqui eu acho que é a essência de uma operação de M&A. Agora, e uma mediação funciona como método de solução desse tipo de litígio? E esse é um ponto interessante, né? A gente pode extrapolar essa pergunta para basicamente questionar o seguinte, que é em que circunstâncias a mediação pode ter alguma utilidade e conduzir a uma boa solução e em que circunstâncias a mediação talvez não seja tão boa assim. Acho que todos aqui presentes já leram textos sobre quais são as causas ou as falhas, as causas de eventuais insucessos de uma mediação. O que pode levar ao sucesso de uma mediação? E daí vem aquelas listas várias sobre essas causas de insucesso, e dentre elas a gente vai encontrar, por exemplo, o perfil ou a qualificação do mediador, para perceber, enfim, aquela relação específica, ou a forma pela qual se vai, na mediação, antecipar o que acontece nas hipóteses de certos impasses se estabelecerem. E esse aqui é um ponto fundamental. Existem várias relações contratuais que antecedem um M&A e que, por vezes, justificam um M&A, uma aquisição, em que o problema é basicamente o seguinte. Imaginem vocês uma empresa e tem um fornecedor. E sem o fornecimento desse fornecedor, essa empresa aqui fecha, ela não consegue encontrar fornecimento de um terceiro a preços razoáveis, por logística, seja o que for. Então, essa empresa aqui é dependente do seu fornecedor. E se há um contrato de fornecimento entre essas empresas, e uma delas é dependente, o que pode acontecer aqui nessa relação contratual? E quem está numa posição de vantagem possa tentar um comportamento que a economia chama de oportunista, tentar obter um maior valor de pagamento pelo seu fornecimento
mediante uma ameaça crível de rescisão do contrato. Ou seja, esse poder aqui está presente porque há uma situação que se diz de hold-up. Essa empresa dependente está no hold-up, que é ou ela concorda em pagar mais ou o contrato, por dados fundamentos, enfim, se a ameaça é crível, pode ser rescindida, ela vai ter que fechar as portas. Então, no final das contas, essas discussões sobre hold-up são discussões que tem uma parte que tem uma posição oportunista e a outra está vulnerável a isso, não tem o que fazer, está presa naquela relação e vai ter que ceder. Nesses casos, o que a literatura de Law Economics, da nova economia nacional, sugere? Que a empresa que está vulnerável compre a empresa que está tentando exercer uma apropriação oportunística de venda. Isso aqui é um caso clássico na literatura e na administração de empresas, que historicamente deu origem a essa ideia, que era um problema entre a GM e uma fornecedora da GM, a Fisher Body, que fornecia carrocerias para a GM. A Fisher Body tentou extrair quase renda da GM, a GM foi e comprou. Porque daí, nesse caso, se há uma integração vertical e é uma empresa só, não vai agora ter essa tentativa de dizer me pague mais pelo fornecimento, porque está tudo debaixo de uma mesma governança societária, e daí agora o conselho, a diretoria aqui em cima dão ordens, fornece por tal preço, né? Enfim, e há um fornecimento intragrupo e não há essas ameaças de rescisão e exigências de renegociação de contratos. Pois, se o problema contratual antecede o M&A, está nessa relação, por exemplo, de fornecimento, a mediação não funciona. Por que razão? Porque o que caracteriza esse tipo de relação de hold-up é justamente esse impasse que tem uma dada governança contratual, cuja solução pressupõe uma mudança para uma outra forma de governança, que é ou um árbitro vem e decide e impõe como vai ser a solução, ou há uma aquisição e agora quem comprou, o controle acionário, enfim, está debaixo, dá ordens também, impõe a solução. Ou seja, em situações em que há esse tipo de dependência e não há salvaguardas contratuais para, enfim, amenizar esse hold-up, nesse caso, estabelecer aqui uma mediação é perda de tempo, porque se sabe que há uma posição aqui de dominância que pode ser inflexível e que vai fincar pé até o final e que não precisa negociar, pode só impor a sua vontade e, portanto, a solução aqui passa por ou um M&A ou um terceiro árbitro impondo aquela decisão. Já no caso aqui, no caso específico, em que a disputa não é relacionada a uma renegociação do contrato, mas sim relacionada a danos decorrentes de uma aquisição de participação acionária, de controle, enfim, de uma companhia, e relacionados com a precificação também aqui. Bom, nesse caso, a migração pode ser útil para que se possa chegar a uma solução. Por que razão? Porque, aparentemente, não existe nenhuma das partes com uma posição de dependência em relação à outra, mas tem que se verificar, caso a caso, se haveria alguma fragilidade. Exemplo, se eu sou uma companhia que está sendo demandada por indenização, eu sei que a companhia demandante está sufocada e não tem mais fôlego financeiro para seguir girando e para enfrentar certas liabilities e que, portanto, depende de ou chegar a um acordo, enfim, para que eu faça pagamento de recursos, sem o que essa empresa não vai adiante, o que eu vou fazer nessa migração? Eu vou, enfim, basicamente, resistir o máximo de tempo possível para que o acordo, que porventura venha a ocorrer, ou não ocorra, ou a outra parte esteja tão fragilizada que eu tenho um poder negocial aqui monumental de estipular um valor bastante reduzido. Então, é muito importante tentar identificar se a gente tem uma relação de dependência ou não, ou de um poder de uma parte sobre o outro,
para saber se a mediação vai fazer sentido no final das contas, porque, do contrário, a gente pode iniciar uma mediação fadada ao insucesso, só vai retardar mais a solução, enfim, porque se sabe que tem, dadas as circunstâncias daquele contrato, uma parte que tem poder, né, acentuado em relação à outra. E, além disso, né, uma outra questão importante, e isso acho que foi também, né, bem explorado pelo Caco e pelo Fernando, enfim, é basicamente o seguinte: na mediação, as partes, para que queiram chegar a um acordo, né, elas vão, na verdade, tentar trazer informação à tona para precificar a probabilidade de perda num dado litígio que venha a ser decidido por um terceiro. E daí você vai calcular probabilidade e magnitude da perda. Ou seja, se eu sou um desses litigantes aqui, eu estou, por exemplo, sendo demandado pela indenização. E pela minha avaliação, como o Caco mostrou com muita clareza aqui, se a minha avaliação é no seguinte sentido aqui, que a probabilidade de eu ser condenado nessa demanda, no caso de arbitragem, é baixa, porque há um maior respeito à vontade das partes, a lei da liberdade econômica realmente coloca isso em evidência. Os contratos de M&A são, pelos usos e costumes, técnicas de alocação de risco e precificação de acordo com a vontade das partes. Então, se eu avalio que a probabilidade de eu ser condenado a indenizar é uma probabilidade baixa, ainda que o valor da indenização pudesse ser eventualmente alto, eu vou talvez não ter um incentivo muito grande para chegar num acordo, a menos que esse acordo seja por um valor inferior ao valor esperado da minha condenação, que é o resultado da multiplicação da probabilidade pela magnitude. Se eu entendo que a magnitude, o valor que eu posso ser condenado a pagar também não é expressivo, a probabilidade é baixa, bom, nesse caso eu aceito só um acordo que seja por valor inferior ao valor esperado naquela operação. Eu, então, trago informação sobre características jurídicas. Eu tenho tal argumento, eu tenho outro argumento, um contra-argumento, enfim, daí as partes vão avaliar a probabilidade do evento, precificar a magnitude dos eventos, e daí vamos dizer, peraí, se eu ganhar a ação, nesse caso eu não pago nada. Se eu for condenado, eu posso aqui ser, meu valor presente aqui é de X, aqui, um valor baixinho. Então, na verdade, aí eu posso também calcular aqui as minhas despesas processuais, quanto eu vou gastar nessa disputa e tal, e daí eu vou ter uma faixa, que é o meu valor aqui de ameaça, vamos dizer assim, até onde eu estou disposto a negociar um acordo, uma mediação. A outra parte é a mesma coisa, vai calcular a probabilidade de êxito, magnitude, valor esperado, e dentro dessas faixas vão conseguir negociar, e daí a gente tem que ver se essas faixas se encontram ou não. E o problema aqui, e essa é uma questão relevante, é a seguinte, que muitas vezes tem que entender o tipo de relação, porque acordos e contratos, esse tipo de litígio, muitas vezes não são resolvidos com base em avaliação racional de valor esperado, de probabilidades e assim por diante, mas há muitas vezes questões relacionadas à justiça, enfim. Então, uma das partes pode ter se envolvido pessoalmente demais, ou vendeu a empresa que fundou, ou a outra, enfim, pode ter alguma questão psicológica e emotiva muito forte. E daí, ainda que o cálculo diga, olha, pelos valores aqui, de fato, a faixa dessa mediação do acordo vai ficar bem baixa, pode funcionar. E a outra parte diz, não, porque isso é injusto, porque eu tenho que dar uma lição no outro lado e assim por diante. Ou seja, muitas vezes, trazer informação à tona numa mediação para que se possa precificar o acordo e promover esse acordo, enfim, ainda que funcione trazer à tona a informação, precificar, pode haver aqui impasses decorrentes não de avaliações racionais, mas sim de algo muito importante no processo decisório humano, que é a noção de justiça. Às vezes a gente não está nem um pouco preocupado com os valores, mas está preocupado em que, ainda que possamos perder, e a gente quer passar um recado, quer
que justiça seja feita e assim por diante. E, nesse caso, se o comportamento é nessa perspectiva, né, não racional, quer dizer, no sentido de não estar preocupado com valores, mas sim em dar um recado, nesse caso, a mediação pode ter alguma utilidade, e é o que a literatura traz, que é tentar trazer essa emoção e colocar pé no chão da emoção, dizendo, olha, tem tais faixas de valores, a probabilidade de você ganhar essa ação é baixa, a probabilidade de você ser condenado e ter que pagar honorários de custo é muito alta. Fazer, Então, de certa para fazer forma, um choque de justiça, realidade, né, doutor? tentar trazer e botar pé no chão. Então, esse é um papel importante para um mediador perceber esse tipo de comportamento e tentar, aí nesse caso, esse é o papel da mediação, tentar auxiliar as partes a levantar a informação para que possam precificar esse acordo e chegar numa faixa de acordo. Mas se as partes estão emocionalmente envolvidas, né, se estão psicologicamente, enfim, isso pode ser muito difícil. Todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar em disputas, por exemplo, de família, né, que as pessoas estão magoadas umas com as outras e daí acabam não fazendo acordos, porque assim, eu posso perder tudo, não ficar com nada, mas eu vou mostrar para aquele cretino, para aquela cretina, enfim, que não é assim que se faz. Então eu perco, mas também ela também perde, ou ele perde. Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão tomadas de preocupações muito mais emotivas e é difícil trazer as pessoas para um chão frio de fazer cálculos de probabilidade e de valor. Isso acontece em M&A também. Imagina, você funda uma empresa, trabalha a vida inteira naquela empresa, deu sangue e depois vende para alguém e daí enfim, você não está muitas vezes pensando no valor, mas sim na continuidade daquela marca, daquela história e assim vai. Então, a mediação pode ser muito útil nesse tipo de situação, mas tem que ver exatamente, né, o caso concreto, mais do que está narrado aqui, para saber qual é a posição de dependência de uma parte em relação à outra, se, enfim, uma das partes pode fincar a pé e dizer, não vou fazer, vamos enrolar isso aqui o quanto der, ainda que eu possa perder, deixa eu ganhar mais tempo, então, e o tempo vai corroendo o valor, no final das contas. Então, acho que mediação tem muitas potencialidades para o bem, se o mediador souber ler esses sinais, enfim, e resolver antecipadamente ou antecipar possíveis impasses e conseguir trazer as partes, né, colocar os pés no chão. Mas, se a mediação não contar com um mediador que consiga fazer essa leitura antecipadamente, a mediação pode servir como um instrumento estratégico para uma das partes ou ganhar muito tempo, ou punir a outra parte pelo tempo e pelos custos e assim por diante. A mediação é uma faca de dois gumes. Só aproveito Serve para, para o nesse bem, mas ponto, também, trazer que a mediação é voluntária, né? Então, também se a outra parte perceber de uma certa forma que a outra está tá enrolando, eu acho que ela pode dizer, né? Se vê que não tem muito resultado prático, talvez é uma oportunidade da outra parte sair, não sei, uma ideia que e passar. não necessariamente. A mediação, muitas vezes, não é tão voluntária assim. E esse é um ponto interessante de se observar. E muitas vezes uma parte precisa rapidamente chegar e acredita naquela mediação como o único caminho rápido para chegar numa solução, para numa posição de dependência. Deixa eu dar exemplos aqui de como a mediação não é necessariamente tão voluntária assim. E esse é um ponto importante. Agora, nós temos que ser justos. Temos que ser justos. Em matéria de recuperação da empresa, há recomendações do CNJ para que se faça mediações. Em certos casos importantes de recuperação judicial, também houve juízos determinando, faça-se mediação. E o interessante é que, quando há uma determinação judicial para
né, que se remete à mediação, primeiro tentem mediar, tentem resolver isso, né, numa mediação. Enfim, né, tanto faz se ser bruscos ou, enfim, outras câmaras, mas primeiro tentem mediar. Muitas vezes aqui já tem um recado claro, que é o seguinte: resolvam isso aí. Porque se vier para cá, não vai ser bom. Por quê? Porque vocês não resolveram lá, então aqui não vai ser resolvido, ou vai ser muito ruim para um lado, ou muito ruim para o outro. E daí uma parte que eventualmente antecipa que o juiz, né, vai dar essa punição e vai ter um viés para um lado ou para o outro, por conta disso, não resolveram lá, então você não conseguiu resolver lá, então vem cá que aqui você não resolve que eu vou. A parte está presa lá, ela precisa ansiosamente resolver isso lá, porque, né, acha que numa demanda judicial vai estar numa posição de desvantagem por não ter conseguido resolver na mediação, e daí o juiz vai impor alguma punição. A gente já viu algumas situações como essa estabelecidas em contencioso bilateral e contencioso coletivo. Então, é voluntário? É. Mas quando o decisor diz resolvam lá na mediação, então é voluntário, mas tem uma recomendação, né? E agora? Se eu falhar aqui, será que lá vai funcionar? A gente tem que ser muito transparente em relação a esse tipo de situação e não cair, né, numa leitura, vamos dizer aqui, neutra, ou eu diria excessivamente otimista, né, da realidade, porque isso acontece. Esse tipo de situação acontece. Tá? E aqui tem um problema. Se uma das partes lê que pode ser prejudicada, né, tem uma punição no processo judicial por algum viés, enfim, e a outra parte também lê isso antecipadamente, qual é o ponto que se tem? Essa aqui vai querer ficar na mediação para tentar resolver, para não, né? Enfim, mas aí essa aqui diz, vamos ficar na mediação, mas eu não vou resolver esse negócio aqui, vamos enrolar o que dá. Porque tem uma parte que não consegue resolver nem na mediação e nem tem receio em relação à decisão que pode ser obtida na justiça. Então, a gente tem que ponderar isso, né? Tem que levar isso a sério. Em matéria de recuperação judicial, há aqui recomendações, ou, enfim, há certas decisões judiciais, enfim, que dizem, não, primeiro tenta resolver via mediação, e depois aqui pode tentar entrar na recuperação. E se não mostrar que tentou resolver na mediação, daí não vai poder entrar na recuperação. Isso pode ser um problema de viés, né? Enfim, não é tão voluntária necessariamente, né? Ainda que você que escolhe, você que faz, mas se você escolher vir para cá, daí você se Não, entende mas comigo. acho que o que a Ana realmente colocou é muito pela questão, assim, a parte não é obrigada a permanecer na mediação, né? Então, acho que essa questão da voluntariedade... Ela não é obrigada a permanecer, mas ela faz os seus cálculos que são, se eu não permaneço aqui e vou lá para o juiz vai dizer, peraí, você voltou tão rápido para cá? Você não tentou lá? Então aqui... Sim, mas é voluntário, né? Se ela entender, não, tudo bem, ele determinou é voluntário, mediação, então, mas não quero permanecer nela, né? Não quero, voltei aqui, não quero. Daí o juiz, tá bom, a sua escolha é vir para cá, é voluntária a sua escolha, mas também como eu posso decidir lhe punir aqui porque você não mostrou boa vontade para resolver a mediação. E claro que os argumentos não são colocados nesses termos expressos. Assim como posições de hold-up e apropriação de quase renda, não são colocados do tipo, mãos ao alto, eu quero que você me pague mais só porque eu tenho poder. Não, o argumento sempre é assim, eu quero que você me pague mais, porque eu estou tendo muitos custos aqui operacionais com o terceiro turno de produção, eu tenho que treinar mais gente, então isso... Quer dizer, aí você vai dizer, isso aqui é um assalto ou é um reajuste? Enfim, por quê? Porque o argumento verdadeiro, ou um argumento que influencia aquela situação, não é trazido à tona e se coloca um outro argumento
que é socialmente aceito, enfim, à frente. Então, tem uma cortina aqui. A mesma coisa com a voluntariedade. Você não quis lá resolver, não se comprometeu, não se esforçou, porque o comprometimento das partes é um dos elementos-chave do sucesso da mediação. Todo mundo sabe disso. Então não deu certo, então você não se comprometeu, então venha para cá. É voluntário vir para cá também, ok? E agora tem vieses, né, aqui associados. A gente tem que pensar nisso antes. E tem que realmente reconhecer que existem esses vieses. Enfim, ainda que não sejam declarados, ou expressos, ou aparentes, né? Enfim, possam subjacentes a uma outra camada argumentativa. Por que razão? Porque só assim, na mediação, se vai ver se há condições efetivas de negociar uma solução, ou se uma das partes lá está aprisionada na mediação e a outra está num poder de, enfim, né? Vamos aqui, então, ganhar tempo. Você não pode ir para lá, que você tem que passar tempo aqui para mostrar que se comprometeu, e eu aqui vou ficar pé e não vamos resolver nada, enquanto você vai asfixiando financeiramente, ou, enfim, seja o que for. Esse tipo de leitura é muito importante. Eu acho que daí esse trabalho que vocês fazem na OAB, e que a Juliana Loss faz, que é um trabalho fundamental. A formação de mediadoras e mediadores qualificados que saibam fazer esse tipo de leitura é o que define o sucesso ou não da mediação. E o bom nome da mediação, porque se o mercado perceber que a mediação, os ajustes, seja as variações possíveis, é mais usada para o mal do que para o bem, ou seja, usada estrategicamente para retardar, para punir, para se poder impor soluções contra quem está dependente, uma posição de vulnerabilidade, assim por diante, no final todo mundo pode falar mal da mediação, depois isso não é bom. Então, esse trabalho de formar mediadores com qualificação, com capacidade de ler a situação e identificar até as limitações da mediação para dizer, olha, aqui eu não consigo antecipar impasses e disciplinar o que vai ser feito, eu estou vendo que a situação não é favorável e, portanto, a mediação, claro que, mas não parece ser o melhor caminho, porque pode ser usada para o mal, e daí ninguém vai ficar feliz com isso. Claro, quem se beneficiou, né, vai ficar feliz, mas, enfim, vai ter uma mancha, né, ao bom nome da mediação. Enfim, então, a gente tem que pensar, acho que mais do que numa mediação, mais do que uma avaliação estritamente jurídica da situação, a gente tem que pensar com a cabeça de quem decide nas empresas. E quem decide nas empresas não é o departamento jurídico, é quem vai fazer cálculo financeiro, planos de negócios, também vê questões jurídicas e bota na balança, e tem skin in the game, tem disposição. Então, a gente tem que pensar com essa cabeça, de quem é diretor, presidente de conselho, para ver como é que essa parte aqui vai se comportar. Não é como o advogado, o jurídico dessa parte. E o outro lado a mesma coisa. E daí a gente vai entender os comportamentos estratégicos nessa comunicação para poder construir boas mediações ou evitar que más mediações sejam realizadas, porque são essas que ninguém quer que aconteça. Ninguém quer que a mediação seja utilizada estrategicamente para o mal. E que a Câmara de Mediação, a mediadora, o mediador, sejam instrumentos de perpetração desse mal. Isso ninguém quer, certamente. Mas, enfim, é um assunto fascinante. Mediação é um dos grandes temas em matéria contratual, em matéria societária. É um tema não só fascinante, mas com grandes potencialidades daqui para frente, enfim, para resolver impasses e problemas. Excelente, doutor Cássio. Muito obrigado pela sua excelente explanação. A hora passou que nós nem sentimos, né, Ana? Tão bom que a gente tem vontade de continuar aqui por muito mais tempo. Foi excelente, foi muito agregador, né? Isso, mas eu acho que nós temos
Temos Temos perguntas, pergunta, né? Inclusive no chat eu vi aqui que nós temos perguntas. Olá, As monitoras farão? boa noite, tudo bem? Bem, primeiramente, muito obrigada, professor Fernando, doutor Cássio e também ao doutor Alexandre, que precisou sair porque tinha um compromisso previamente marcado. Ana Lúcia, Ana Paula, muito obrigada. Temos, sim, perguntas. Vou começar com uma pergunta, não sei, vocês, por favor, Ana Paula e Ana Lúcia, depois nos controlem em questão de tempo, tá? Que vocês Tem têm o uma controle só, do não sei tempo. se você viu que tem uma Vi. no chat. Isso aí, tem essa aqui do Alex Vinícius Santana Souza, que ele pergunta acerca da cláusula de sandbagging. Ele pergunta, a cláusula de sandbagging pode ser via de mão dupla? Ou seja, ambos os lados podem ser responsáveis? Me permitem só fazer uma observação em relação a isso? Eu tinha comentado em relação da pro-sandbagging e da anti-sandbagging. A pro-sandbagging é em favor do comprador e a anti-sandbagging é em favor do vendedor. E ali no contrato parece ter um anexo do caso ali, que é propriamente o contrato. Dei uma passada de olho ali e me parece que tem a definição nos dois sentidos. Então não é que a cláusula sandbagging ela é de mão dupla. Vai depender do que as partes negociaram e ali me parece que sim se adotou essa em ambos os sentidos e o que se está discutindo no caso é a cláusula pro-sandbagging, em favor do comprador da participação societária. Perfeito, maravilha. Muito obrigada, professor Fernando. Em razão do horário, eu vou pegar mais uma aqui aleatoriamente, que chegou no privado, desculpa os demais, mas é realmente estritamente em razão do horário. Quais cuidados as empresas devem ter ao se relacionar com outras que já enfrentaram escândalos de exposição como as do caso? Todos os cuidados. Todos os cuidados. Enfim, então, vamos pensar aqui, né? A matéria anticorrupção no Brasil é bastante recente. Tanto a legislação anticorrupção, enfim, né, sobre compliance, quanto a utilização dos mecanismos institucionais de enforcement dessas regras também é algo bastante recente, né? Tem menos de uma década. Então, o Brasil está aprendendo a lidar com questões de compliance e com questões de anticorrupção, e, portanto, como estamos aprendendo, ainda existem uma série, vamos dizer, de dúvidas quanto a, por exemplo, se houver prática de atos de corrupção por uma empresa, qual é o valor que pode chegar a uma indenização, uma multa anticorrupção? Quais os critérios que orientam essa indenização, essa multa? Como há dúvidas, a gente pode, enfim, a gente tem uma faixa muito ampla para precificar esse tipo de risco. E, portanto, enfim, você tem que ter já aqui esse cuidado depende de uma incerteza, que é, bom, se eu não sei exatamente se há ou não alguma liability anticorrupção, e se eu assumir que existe essa liability, eu tenho dificuldade em precificar isso, bom, nesse caso, eu tenho que assumir uma série de posturas que me protegem contra esse cenário de incerteza, o que pode envolver exigir declarações muito rígidas, com indenizações ilimitadas e prazos muito longos, enfim. Né? E se você é alguém que está adquirindo um ativo desses, às vezes, dependendo da importância do ativo para a sua operação e da capacidade de geração de valor, e dependendo do risco do cavalo de Troia que você pode estar comprando, você compra um ativo que traz junto consigo uma liability que enfim, uma arrasa quarteirão, vai destruir a sua empresa inteira. Bom, nesse caso, você vai ter que se dedicar muito mais à diligência, enfim, para conseguir levantar informações e, eventualmente, você pode não seguir em frente. Mas como assim? Né? Como é que vai verificar isso? Bom, você vê se o veículo-alvo que você quer comprar, primeiro, contrata com o poder público.
Então, participa de licitações frequentemente, contrata concessões, enfim, tem relações com o poder público, ou uma empresa privada cujo mercado não envolve o poder público, que os financiadores não são do setor público, são financiadores privados, bancos privados e assim por diante. Essa é uma primeira leitura, né? O risco de haver aqui atos de corrupção em relação ao poder público, para acionar aqui a 2.846, está presente mais em quem contrata mais com o poder público, participa de relações, ou o poder público é acionista minoritário, né? Enfim, tem participações acionárias, assim por diante. Você já vai, bom, então eu tenho que ter mais cuidado, eu vou dedicar mais tempo à diligência e a monitorar, né? Enfim, o que está se passando. Em certos mercados de aquisição de ativos relevantes, mas não companhias, se passou a adotar um período de diligência muito mais amplo e profundo do que as diligências atualmente feitas, e com estruturas de monitoramento posteriores ao fechamento. Você compra o ativo e você mesmo assim segue monitorando a companhia vendedora daquele ativo, para ter certeza que não surge nenhuma liability, investigação e assim por diante. Ou seja, as práticas de aquisição, diligência, enfim, tanto em M&A societário, né, share deals, mas quanto em asset deals, na aquisição de ativos específicos, vão levar isso em consideração, vão aprofundar a diligência, vão demandar mais tempo de negociação, vai ser mais duro o processo de negociar declarações anticorrupção e indenizações, conseguir indenizações irrestritas, e assim vai. Então, acho que o mercado já incorporou muitas práticas, alterou e adaptou suas práticas, mas ao mesmo tempo está aprendendo a precificar esses riscos, enfim, e isso é algo que... Se me permitir uma observação, lembrando que dentro dessa fala do professor Cássio, eu acabei me recordando que o decreto 8.420 de 2015, que regulamentou a lei anticorrupção e diz o que é o programa de integridade para fins de lei anticorrupção, né, que seria um programa de compliance lá naquela ótica da lei anticorrupção, ele coloca no artigo 42 16 ferramentas que devem constar nesse programa de integridade, e uma delas é o due diligence empresarial, em operações societárias. Então, esse mecanismo, tudo isso que o professor Cássio está colocando, se coaduna exatamente com o programa de integridade que foi trazido pela lei anticorrupção. Então, a própria lei, ao trabalhar os 16 mecanismos, ela coloca um deles, seja diligente nessas operações societárias que vão ser realizadas, e principalmente quando tiver contato com o poder público. A pessoa tem que ter todo um cuidado muito grande no relacionamento com o poder público quando ela tiver esse contato, né? Então, tudo isso fecha dentro dessa nossa nova lógica de combate à corrupção, nos termos que o Jorge Cássio estava colocando, essa necessidade de se bem elaborar esses mecanismos de due diligence diante dessas operações societárias, né, dentro dessa linha de combate à corrupção. Excelente. Bom, Bárbara, acho que pela questão do tempo, né, nós não poderíamos fazer mais perguntas, né? Maravilha, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós temos um recadinho para passar, só por conta para passar para o pessoal, que amanhã, então, hoje a gente encerra, né, com a Ana Lúcia e a Ana Paula vão encerrar ainda com vocês a live de hoje, e retornaremos amanhã, dia 1º de outubro, com live às 6 horas da tarde, às 18 horas, dicas de captação de patrocínio. Depois teremos às 20 horas, 8 horas da noite, dicas e percepções sobre competições internacionais. E depois teremos às 8h45, live com a equipe finalista. Perfeito? A gente encaminha o link para o dia de amanhã, para o evento dia de amanhã, através dos e-mails dos inscritos, na bio do nosso Instagram da Comissão de Mediação, como tem sido todos os dias do evento. Muito obrigada!